Oi, gente, voltei. Ontem eu deixei um vídeo aqui, eu postei um vídeo de tarde. Um vídeo de uma palavra, né? Uma palavra de uma reflexão que o Senhor me deu, uma inspiração a respeito da história de Moisés, do começo de Moisés. Foi um vídeo muito positivo, foi um vídeo... teve as pessoas à minha volta, todo mundo, legal, bacana que você fez. Até então, se teve alguma crítica, não chegou até mim, mas também não tem problema. O que importa é a palavra e o nome do Senhor ser exaltado. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, ele não é um vídeo, eu não vou pegar, não é uma pregação, não vou falar em cima de um texto da Bíblia. Mas é um pensamento meu, uma reflexão minha. Aí eu vou explicar o porquê que eu comecei a gravar. Por que eu gravei ontem? Porque eu comecei a gravar, porque agora sempre eu vou gravar. Aquele vídeo foi o meu primeiro vídeo, mas ele não foi o último, não será o último. Falando sobre, pegando em cima de histórias da Bíblia, né? Em cima da palavra do Senhor. Inclusive eu já tenho aqui uma outra palavra, outro vídeo que eu vou gravar nessa semana, amanhã provavelmente, e vou postar aqui quarta-feira. Bom, mas falando, eu botei esse vídeo no vezes 2, pra ele não ficar tão longo. O outro vídeo ele tinha mais de 20 minutos, e a Letícia conseguiu diminuir pra mim que ele ficasse a 14 minutos. Botou no 1.6, esse aqui eu já botei logo aqui no Instagram no vezes 2, pra não ficar tão arrastado. Eu vou tentar ser mais direto possível. Eu comecei a gravar, eu senti vontade de começar a gravar, porque pensando que hoje em dia, quando se trata de conteúdo, que você vai falar sobre Jesus, a palavra, um conteúdo crente, hoje em dia geralmente claro que tem exceções, mas em geral é mais voltado pro humor, alguma coisa, um texto, alguma coisa, enfim. E além disso, aqui no Instagram, na rede social no geral, TikTok, tudo quanto é rede social, tem muita porcaria, tem muito lixo. A nossa cabeça recebe essa porcaria o tempo todo, esse lixo o tempo todo, e a gente consome isso o tempo todo. Não, sério, é como se fosse uma tonelada de lixo em cima da gente o tempo todo, é muito lixo, é muita porcaria. As pessoas abrem a câmera, abrem a rede social aqui, e as pessoas gravam qualquer que seja a porcaria só pra jogar aqui, ou pra engajar, pra ganhar dinheiro, pra ganhar curtida. Que no final tudo acaba sendo pra ganhar dinheiro, né? Seja com publicidade, seja outras redes sociais que pagam. Enfim, então assim, é muito lixo, é tonelada de lixo, de porcaria, entrando dentro da nossa cabeça o tempo todo. Pensando nisso, cara, eu pensei, por que não, sabe? Por que a gente não falar de Deus? Por que a gente não usar a nossa rede social? Por que eu não usar a minha rede social pra falar do Senhor? Isso é uma palavra genuína, isso aqui não há uma preocupação se vai ter muitas visualizações. O primeiro vídeo que eu postei ontem deu 1000 visualizações, não é muita coisa, porque considerando, né, milhares e milhares de vídeos aí que tem milhares e milhares de visualizações, mas o que importa pra mim é que é algo que vem do meu coração e é para o Senhor. Estou fazendo para o Senhor. Muitas pessoas aqui que vão ver estão vendo apenas por curiosidade, para ver, muitas pessoas que me conhecem, né, para ver o que eu tô falando, o que é isso que eu tô falando agora. Mas o que importa é que se uma pessoa, mesmo que não seja agora, daqui a um tempo, se uma pessoa procurar uma palavra séria, uma palavra direta, uma palavra que fale de Deus, não tenha segundas intenções, se esse vídeo alcançar essa pessoa, pronto, já valeu. E assim também, nessa semana, aconteceu um caso, e esse caso ele também deu um despertar, assim, vamos dizer, de uma moça que perdeu a filha dela, em Vila Velha, nessa guerra de tráfico que tá acontecendo lá. Ela perdeu a filha dela, eles eram cristãos, eles eram da igreja, inclusive eles estavam vindo de uma oração, estavam vindo do monte com a filha, e a filha dela foi baleada e morta. E aí, eu entrei no perfil dela pra ver, algumas pessoas estavam marcando ela, eu entrei no perfil dela pra ver, e as pessoas estavam repostando o story dela, e eu entrei pra ver o story que ela tinha gravado, e ela falou o seguinte: eu nunca botei meu rosto aqui, eu nunca gravei, eu nunca vim aqui falar nada, mas eu preciso vir aqui agora pedir justiça pela minha filha, eu preciso vir aqui agora pedir que isso não fique assim, né, a dor de uma mãe pedindo justiça, porque tinha acabado de perder a filha. E eu falei, meu Deus, a gente espera acontecer alguma coisa, a gente só espera se acontecesse comigo, se acontecer com você, se acontecer uma coisa horrível, se acontecer uma coisa terrível, uma injustiça, a gente prontamente vai vir aqui na rede social, a gente não vai pensar em nada, ela não tá pensando em nada, ela não tá pensando em dor, em vergonha, em dor não, ela não tá pensando em vergonha, ela não tá pensando que vão pensar, ela só quer expor o que ela tá sentindo. Então assim, por que a gente esperar acontecer uma coisa ruim pra vir aqui na rede social falar, sabe? Vamos falar de Deus, tá? Vamos falar do Senhor, porque muitos estão precisando. Bom, e o celular agora tá na nossa mão, a rede social tá ao alcance de todo mundo, e eu vejo também como uma forma de cumprir a palavra do Senhor. Eu vejo como uma forma de algo que está se cumprindo, algo que antecede a volta do Senhor Jesus. Mateus 24:14 fala que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Marcos 13:10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Apocalipse 14:6 também traz algo que reforça também isso que está na Bíblia. Depois vocês pesquisem e olhem lá o que ele está falando. Leiam lá o texto. Enfim, e hoje em dia a gente sabe que às vezes passa aí na televisão, às vezes a gente vê que até nas aldeias mais remotas, nos lugares mais remotos, onde pessoas não entram, entra o celular. Muitas pessoas estão conectadas através do celular, né? Muitos que não têm contato com a sociedade externa, estão isolados em lugares remotos aí do mundo, mas o celular, lá tem internet, hoje em dia ninguém mais fica sem. Então é uma forma do evangelho também ser levado. Então eu vejo que através do celular as pessoas podem ser evangelizadas, as pessoas podem se render, as pessoas vão conhecer a palavra, né? O evangelho,
está sendo pregado, será pregado também através do celular. Porque eu até vi um vídeo do pastor Jonathan falando que enviaram para ele um vídeo da África, de um lugar mais isolado, e na verdade é um lugar que não aceita que se fale de Deus, que se pregue o evangelho. E falaram para ele que eles pegaram um videozinho dele, eles compraram um pouco de internet e pegaram um pedaço do vídeo dele. Através daquele vídeo eles ouvem a palavra, eles glorificam a Deus escondidos, porque as pessoas não podem saber, as autoridades não podem saber, né? Os opressores lá não podem saber que eles são, que eles creem em Deus, que eles veem esse tipo de coisa. Então, para vocês verem o poder que tem quando a gente fala de Deus, né, na rede social. Então, que nós sejamos aqueles que vamos adiantar a volta de Cristo, né? Nós possamos ser, eu quero fazer parte desse grupo que estão adiantando a volta de Jesus, fazendo com que todos saibam da sua palavra, que todos saibam da verdade, né? Porque muitos precisam, muitos estão presos, condenados, porque não conhecem, porque não ouviram falar da palavra. Muitos não têm forças para ir à igreja, muitos não têm força, não têm vontade, não querem ir à igreja, não querem ouvir a palavra, mas estão aqui com o celular na mão o tempo todo. A gente fica assim, eu fico assim, com o celular na mão o tempo todo, toda hora olhando alguma coisa. Graças a Deus o Senhor tem mudado muito, porque antigamente eu só ficava aqui dando bobeira de réus, engraçado, essas coisas que você tá mandando pra todo mundo, agora até parei. Quando eu vejo alguma coisa, mas o meu conteúdo, graças a Deus, agora tem sido mais voltado a coisas que edificam a mim, coisas que me funcionam, né, na fé. E assim, a gente se prende muito, às vezes, pensando que a gente só vai falar de Deus, a gente só vai pregar a palavra, se a gente tiver com o microfone na mão, se a gente estiver na igreja, se a gente estiver pregando pra crente. E a palavra do Senhor, ela não veio pra crente, ela veio uma vez ser salva, e aí depois vai e bota pra fora, né, amplia, externa, projeta aquilo que Deus deu, aquilo que você já recebeu do Senhor, né. E às vezes eu vejo muitos falando, e eu até penso também que de repente se um dia eu fosse falar a palavra na igreja, eu vejo alguns falando que quando vai pregar fica nervoso, fica ansioso, estão falando pra crente, por que a gente vai ficar nervoso de falar a palavra pra quem já conhece? Claro que a gente se preocupa com a nossa performance, né, a gente vai gaguejar, a gente vai falar direitinho, mas aqueles já estão salvos, graças a Deus. Claro que a igreja é importantíssima, a igreja tem que estar com as portas abertas, porque muitos vão lá para ser curados, para receber uma palavra do Senhor, né? Mas tem outras formas da gente falar de Deus, tem outras formas da gente evangelizar, e é importante a gente dar a devida importância para isso, para o celular, para a rede social, e entender que tá todo mundo aqui, tá todo mundo vendo, né? E se a gente começar a falar de Deus, se a gente começar a plantar sementes, se a gente começar a invadir essa rede social e começar a tentar bater de frente com essa porcariada que tá aí, falando coisa séria, falando de Deus, assim, muitas pessoas serão alcançadas. Então a gente pode evangelizar aqui na rede social, a gente pode evangelizar com o celular, a gente pode evangelizar na rua, a gente pode evangelizar na porta do hospital, a gente pode evangelizar no ônibus, a gente pode evangelizar no meio da rua. Cada um tem um chamado, cada um tem um lugar em que Deus vai usar. E na igreja é bom, na igreja é maravilhoso. Eu não abro mão de ir na igreja, não abro mão de estar lá recebendo, entregando para o Senhor o meu culto. Mas falar de Deus é simples. A gente não precisa estar na igreja para falar de Deus, não precisa estar na igreja para ser testemunha do que o Senhor faz na nossa vida. Então, assim, que a gente possa ser, que eu quero continuar fazendo. E se você sente vontade de falar algo, tem vergonha, deixa a vergonha pra lá e fala do Senhor, pode falar, fala na sua rede social, porque muitas pessoas, mesmo que não por querer ouvir a palavra, mas até por curiosidade de ver o que você está falando, vão ouvir a palavra do Senhor e de repente vão ser evangelizados, de repente vão ter mais vontade, e a palavra que você vai falar pode tocar em alguém. Então, assim, que a gente possa criar uma rede de crentes que não tem vergonha de falar do Senhor, né? Por que ter vergonha de falar de Deus? Eu nem sei o que dizer ao Senhor pelo que Ele está fazendo comigo. Todo mundo sabe, assim, quem me conhece próximo de mim sabe como eu sou retraída, fechada. Não vou dizer vergonhosa, assim, talvez vergonha não é a palavra, né? Eu sou mais discreta, vamos dizer assim, sou na minha. Com as pessoas que eu não conheço, porque eu não tenho intimidade. Porque eu tenho intimidade, eu sou pra frente até demais. Eu falo até demais. Mas quando eu não conheço, não tenho intimidade, eu fico um pouco retraída, mas assim, que o Senhor tire tudo isso de mim, que leve tudo embora, que é o que eu peço pra Ele e Ele tá me dando. Então, se tem vergonha, pede ao Senhor pra tirar, se direciona, pede ao Senhor que Ele te mostre o propósito que Ele tem na sua vida, como orando, buscando, não deixa de orar, não deixa de ler, não deixa de jejuar, é muito importante. Então, assim, quarta-feira eu vou gravar nessa semana, quarta-feira eu vou trazer uma outra palavra que o Senhor me deu hoje, que o Senhor falou no meu coração, todas as palavras, tudo que eu tô trazendo. A primeira palavra que eu trouxe, essa palavra que eu vou trazer são palavras que falam comigo, são palavras que o Senhor trata algo em mim e de repente pode tratar algo em alguém que vai estar vendo também. E é isso, fique com Deus e obrigado quem assistiu até aqui.